Olá para você que nos acompanha, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que conta um pouco mais sobre aquilo que fazemos aqui. E sim, o nome do nosso programa já explica muita coisa. A atividade do controle externo é o nosso core business, para usar um termo que vem sendo bastante utilizado agora nessas questões corporativas, né? Mas bem, eu queria agradecer uma vez mais a sua companhia. Se você já é habituê do nosso programa, se você já nos acompanha há bastante tempo, fica aqui o meu agradecimento. Se está chegando pela primeira vez, o programa Controle Externo é transmitido pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é transmitido pela rede TCESP, mais de 100 emissoras, TVs câmaras espalhadas pelo Estado de São Paulo e mais de 70 TVs comunitárias vinculadas à Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E claro, estamos também na TV Alesp, para você que nos acompanha toda semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gosta de podcast? Nós também estamos na podosfera mundial, nos principais agregadores. É só procurar lá Podcast TCESP, que você vai encontrar todos os nossos conteúdos. E em nosso canal no YouTube também. Fica o convite para você se inscrever, para você ver os nossos conteúdos jornalísticos, institucionais, a transmissão ao vivo das sessões às terças e quartas-feiras e os inúmeros eventos e lives que são produzidos por aqui. Estamos gravando no nosso auditório José Luiz de Anhaia Melo, professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do Tribunal de Contas, bem no centro da capital paulista. E o programa Controle Externo de hoje conta com a presença da Roberta Azola Gardelli, diretora da 10ª DF, 10ª Diretoria de Fiscalização, aqui do nosso Tribunal de Contas. Seja muito bem-vinda, Roberta. Que honra tê-la aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço o convite para poder participar desse programa. Muito bem, estamos aqui hoje com a Roberta Azola Gardelli, que é formada em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, depois fez MBA no INSPER e 2 pós-graduações em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo, o nome do nosso programa, na Uninove, Universidade 9 de Julho, e em Auditoria Pública na FECAP. Ou seja, que vida dedicada aos estudos para poder vir aqui e exercer a nossa atividade fim. Acertei tudo, né? Acertou. A Roberta está aqui no tribunal há 8 anos, né? Sim. Um pouco mais de 8 anos, e antes teve experiência na iniciativa privada, trabalhou no Banco Itaú na área de controladoria e planejamento estratégico, assuntos que nós já falamos bastante aqui também no nosso programa, e aí a gente vê como, né, o setor público tem a ver também com o setor privado, quando a gente acha que são coisas totalmente dissociadas. Não, né, Roberta? Tem muito disso. Tem muita relação. Eu trouxe um pouco da minha bagagem profissional aqui para o Tribunal de Contas, porque o tribunal está se profissionalizando, se especializando cada vez mais, né, buscando aí iniciativas tecnológicas. E um pouco dessa experiência muito relacionada ao planejamento estratégico, né, que eu tive lá no Banco Itaú durante os 7 anos que eu fiquei por lá, eu consegui aplicar aqui porque nós estruturamos uma área aqui, né, Diretoria de Coordenação Estratégica, e hoje eu estou gerente de um projeto lá. Que bacana. Pois é, além da Diretoria de Fiscalização, é coordenadora também do Programa Nacional de Transparência Pública no âmbito desse Tribunal de Contas. É bastante coisa, hein, Roberto? Sim. Tem que ter mais de 24 horas o dia. Com certeza. Aí a gente vê a Roberta aqui, a gente vê a Roberta apresentando, está em evento, aí a gente viaja, a Roberta está nas cidades também rodando com a gente com um ciclo de debates, falando sobre essas atividades do nosso tribunal. Eu queria até começar com esse lado que você disse mesmo. Quando eu vi o seu currículo, né, trabalhando na iniciativa privada, né, um dos maiores bancos de varejo, né, fica ali sempre na disputa, os bancos estão sempre na cabeça, o Itaú, aí já faz mais tempo que você está aqui do que no Itaú, já virou essa chave. Já virou. Como é que foi essa virada, em primeiro lugar? Porque as pessoas, realmente, eu volto nessa tecla, o setor público, ele é aquela coisa engessada, aquela coisa arcaica. Eu pensava isso quando cheguei aqui também, estou aqui há quase 2 anos, e nós notamos que não, que há uma necessidade, essa é a palavra, Roberto, há uma necessidade do setor público pegar do privado essas questões evolutivas. Sim, com certeza. Eu também tinha essa percepção antes de entrar no tribunal, né? Eu não tive vivência em áreas públicas antes de passar aqui no concurso do Tribunal de Contas. Eu acredito que muitas pessoas têm essa percepção, né, de que são estruturas ainda burocráticas, arcaicas,
Mas, ao tomar posse, com o tempo eu percebi que aqui não é assim, né? O Tribunal de Contas, ainda que faça parte de uma estrutura pública, trata-se de um órgão que vem buscando cada vez mais aperfeiçoamento, tanto na nossa parte técnica quanto na parte tecnológica. Hoje nós temos diversas frentes de tecnologia, né, que podem aí ser citadas como exemplo, que fazem parte dessa revolução tecnológica que está acontecendo aqui dentro do Tribunal de Contas. Então, realmente, aqui é um lugar bem diferente, né, daquilo que eu imaginava antes de entrar. E olha, longe de mim, eu não quero soar cabotino, né, prepotente, enfim, mas o Tribunal de Contas, em específico, é lógico, a gente vai falar aqui do nosso dia a dia. Dos órgãos, é um que eu vejo que mais se mexe nessa questão de correr atrás, e até estava falando em um programa recente com o Dr. Roque Cittadini, conselheiro decano da nossa corte, 5 vezes presidente aqui, que ele dizia isso, essa evolução hoje coloca o tribunal fazendo com que os municípios, com que os jurisdicionados, eles que corram atrás também de se atualizar, para poder prestar as suas contas, para poder fazer a melhor gestão do dinheiro público, enfim. Hoje, ao inverso, nós que puxamos e não somos puxados, né? Sim, com certeza. Acho que o tribunal tem se tornado benchmark nesse sentido, né? Principalmente no que diz respeito à transparência, que é o tema da nossa conversa. Exato. Hoje o Tribunal de Contas, por exemplo, tem um painel que está disponível, que é o transparencia.sp.gov.br, que disponibiliza informações de todas as prefeituras jurisdicionadas. Então, caso exista alguma prefeitura que ainda está caminhando nesse sentido de melhorar sua disponibilização de informação, essa questão de transparência, ela pode usar o tribunal como benchmark. Nós temos diversas informações disponíveis no nosso site. Puxa, isso é muito legal. Hoje o assunto é transparência. E é uma coisa que diz respeito a nós, enquanto Tribunal de Contas, a você que nos assiste enquanto cidadão, né? Porque você tem que saber o que está sendo feito. Você não paga imposto? Qualquer coisa que você, ainda mais que estamos falando agora, né, de questões tributárias nesse país, qualquer coisa, qualquer relação que você tenha tem imposto. Você vai comprar, você vai vender, você tem imposto sobre propriedade, né, seja de imóveis, seja de veículos, tudo tem esse recolhimento. E o imposto, de modo cru, né, Roberta, é o quê? Tem que ser revertido em serviços e soluções para os cidadãos. Deveria ser assim no status normal de temperatura e pressão do mundo, né? Mas nem sempre funciona, e por isso que temos que ter os órgãos de controle, né, sobretudo. Falando de transparência, que é uma coisa meio nova. Sim. Essa exigência, essa necessidade de ser transparente. Porque eu me lembro, no começo da minha carreira, como repórter, eu ia fazer algumas reportagens, algumas denúncias, investigar, e você via que as prefeituras, cidades pequenas, serviços públicos, você tinha aquela porta escrito tesouraria. E era lá que tudo acontecia. Uma porta fechada, que as pessoas ali faziam coisas nos registros à mão, etc. E ficava por ali mesmo. A gente não sabia o que entrava, o que saía. Hoje, como é que a gente vê essa necessidade de termos transparência no setor público? Então, esse Instituto da Transparência, ele é relativamente novo e não é ao mesmo tempo, né? A Lei de Acesso à Informação, ela é de 2011, mas ela nasceu para regular algumas exigências e algumas garantias que já estavam previstas na Constituição Federal. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, que prevê que todo cidadão tem direito ao acesso à informação. O artigo que trata, inclusive, dos direitos, né, e garantias constitucionais. Isso já estava em 88. Já em 88. Lá no inciso 23 desse mesmo artigo, também existe a previsão de que qualquer cidadão pode requerer uma informação do poder público, uma informação de caráter de interesse individual ou coletivo, logicamente ressalvadas as hipóteses de sigilo, e ele tem que ser atendido dentro dos prazos da lei. Lá no artigo 37 também, por exemplo, que trata dos princípios constitucionais, ele traz dentre eles o da publicidade, né, que é um dos mecanismos de transparência. Então, a Constituição Federal, ela já previa uma série de mecanismos que asseguravam e asseguram que o acesso à informação seja concedido. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal também, né, tem uma exigência relacionada lá no artigo 48 à disponibilização de receitas e despesas.
A lei de licitações, a 8666, antiga e nova, né, que ainda está vigente. Pois é, como falar de antiga, ela tem 30 anos, gente, então isso é o quê? Ela tem exigências relacionadas à disponibilização de informação em diário oficial, tais como contratos, editais. Então, eu entendo que a lei de acesso à informação, ela veio só para trazer robustez a esse tema, né? Veio meio que para sacramentar esses direitos que já estavam previstos na Constituição, estabelecer regras, né, e diretrizes de como isso deve acontecer na prática. Assim, tem vários artigos na lei que especificam, né, de que forma que isso vai acontecer, mas o artigo 8º, ele é mais específico quando ele diz que os órgãos precisam disponibilizar essas informações em portais da transparência, né, em sítios oficiais. E traz ainda um rol de informações mínimas, né, que devem estar disponíveis lá. É importante que os gestores tenham em mente que são informações mínimas, não é um rol exaustivo, né, taxativo. Lá é mais ou menos uma diretriz do que ele precisa disponibilizar. É o famoso em linhas gerais. Em linhas gerais, o poder público precisa colocar à disposição do cidadão informações relacionadas ao orçamento, né, execução orçamentária de uma forma geral, receitas e despesas, informações sobre recursos humanos, né, quadro de pessoal, remuneração, lotação dos servidores, dos cargos, informações até da instituição, né, o endereço, o telefone, horário de funcionamento, que são informações básicas, elas precisam estar disponíveis nesses portais. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, nós avaliamos, né, recentemente, o Tribunal de Contas, no ano passado, na verdade, ele aderiu ao Acordo Plurilateral 3 de 2022, que formalizou a nossa participação em um programa nacional chamado Programa Nacional da Transparência Pública. Né? Esse acordo foi assinado pelo Tribunal de Contas do Estado e por todos os tribunais de contas do país. E o objetivo do programa é fazer um levantamento, uma avaliação de todos os portais da transparência, de todas as prefeituras, câmaras, assembleias legislativas, Ministério Público, Defensoria Pública, inclusive do próprio Tribunal de Contas. E no ano passado nós participamos da primeira edição do ciclo. Esse ano a gente vai começar agora, nos próximos dias, com a segunda edição, mas na primeira edição nós avaliamos 1.090 portais. Desses 1.090, só 25% atingiram uma pontuação considerada excelente. Nossa, né? muito pouco. Isso é muito pouco, realmente uns 270 mais ou menos, portais que atingiram a classificação diamante, né? Uma classificação que foi criada pela Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas. E isso traz um diagnóstico para nós de que ainda há um longo caminho a percorrer no que diz respeito à transparência. Mas eu acredito que o poder público já está se mexendo nesse sentido, né? Nós já estamos caminhando para isso. Quando a gente cria e participa de um programa como esse, que tem a finalidade de avaliar esses portais, e nas ações que o Tribunal de Contas desenvolve, né, que faz parte da sua missão constitucional, que é o exercício do controle externo também, a gente pode citar a nova lei de licitações, né, que traz, dentre os princípios que são citados, o da transparência. Se a gente for comparar com a lei de licitações antiga, ela citava só os princípios constitucionais, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora a nova lei, ela incorporou o princípio da transparência. Então isso mostra a importância que esse tema tá tendo agora atualmente, né? E a nova lei também trouxe a criação do Portal Nacional das Contratações Públicas, que obriga os gestores a disponibilizar todos os atos que são relacionados às contratações nesse portal. Então são essas ações e iniciativas que mostram que a administração pública tem buscado se fortalecer nesse sentido. E como é que a gente pode, então, com isso, Roberta, estabelecer a relação de confiança entre governo e cidadão? Qual que é a importância e de nós fazermos esse chamamento aos cidadãos para que eles vão lá, vão checar por que é importante para quem está nos assistindo? Então, do ponto de vista do cidadão, é importante o engajamento social. Né? As pessoas precisam primeiro ter conhecimento de que elas podem e devem acessar os portais da transparência dos seus municípios, elas podem exigir informações do poder público, é um direito constitucional, e podem participar de forma ativa nos processos decisórios. Da parte do poder público, eu entendo que
existem vários mecanismos de fortalecimento da transparência, né? O primeiro deles é uma atuação mais eficiente, né? O gestor ele tem que buscar eficiência em suas ações, na medida em que ele tem que atender às demandas da sociedade, disponibilizando informações nos portais de forma clara, de forma objetiva, de fácil acesso, porque não adianta ter um portal da transparência e a informação está lá escondida, depois de 200 cliques o cidadão acha. Porque a pessoa desiste no meio do caminho. Exatamente. Quem é o destinatário final é o cidadão comum. Então a informação ela tem que estar disponível de uma forma fácil, né? Para isso o gestor ele tem que investir num bom portal da transparência. Hoje a gente tem diversas ferramentas de tecnologia que possibilitam isso, né? Para que essas informações estejam fáceis. O gestor precisa também garantir que as regras que foram estabelecidas na Lei de Acesso à Informação sejam observadas, né? Lá tem os prazos, foram estabelecidos alguns prazos para atendimento de demandas da população. Isso precisa ser devidamente observado. Existem outros mecanismos de transparência além do portal, né? Tem os canais de atendimento, Fale Conosco, ouvidoria, serviços de informação ao cidadão. Então, são diversos os mecanismos. Esses também entram na transparência? Sim, são mecanismos de transparência. Uma vez que você cria um canal de abertura ao público, você possibilita que o cidadão entre em contato com o órgão e solicite a informação que ele deseja, né? Até mesmo participações em audiências públicas, né? Não é um portal da transparência, nem um serviço de informação, mas uma vez que o gestor realiza audiências em um horário que não seja o horário comercial para possibilitar a participação maior dos cidadãos, ele está atuando de forma transparente. Né? Ele está engajando a sociedade, ampliando participação social. Então, tudo isso eu acho que faz parte dos mecanismos de transparência. Que tem uma transmissão online. Que tem a transmissão online, para quem não pode participar, bem lembrado, sim. Também. Eu falo muitas vezes, Roberto, que até sua opinião, você que é uma expert no assunto, eu falo que a comunicação, puxando aí também a sardinha para o meu lado, é uma ferramenta de transparência. Sim, com certeza. E quando a gente fala da publicidade, né, que é muito ligada à comunicação, a gente fala, né, o comercial que passa na televisão é publicidade. O que é a publicidade? Está ali na palavra, é tornar público. Tornar público. Né, é abrir isso para as pessoas. E também, né, atos de comunicação como esse, criar um programa onde a gente fala sobre o que a gente faz, alinha muito, né, comunicação, aquele lado pedagógico que nós vemos nos ciclos de debates, que é estar próximo. No fim das contas, os jurisdicionados, os entes que nós fiscalizamos, são ferramentas que a gente tem que o cara não pode dar desculpa mais, né? Sim. Com tanta tecnologia, com tanto acesso. Antes era assim, tudo tem que ir para São Paulo, Tribunal de Contas. Aí vieram as unidades regionais. Mas ainda assim é complicado. Aí tem internet, aí tem televisão, aí tem manuais, tem... Todas essas ferramentas ajudam na transparência, é isso? Sim, porque capacita o cidadão, né? Traz para o cidadão informação que possibilita que ele questione os seus direitos, né? E participe de uma forma mais ativa desses processos decisórios da administração pública. Além de todos esses pontos que você citou, o tribunal também tem ferramentas que possibilitam que o cidadão se manifeste. Né? A gente tem, por exemplo, o nosso protocolo digital, né? O cidadão ele pode encaminhar qualquer tipo de denúncia via protocolo digital. O site é o site do tribunal, né? www.tcsp.gov.br/protocolo-digital. O cidadão pode protocolar uma representação aqui no Tribunal de Contas, né? As regras estão no nosso regimento interno, na lei orgânica, ou pode, que é a forma mais simples, que eu entendo que seja para o cidadão, através do nosso aplicativo, né? Que é o portal TCE. Lá dentro tem uma funcionalidade que chama Fiscalize com TCE. A pessoa pode se manifestar até de forma anônima, né? É super intuitivo, super simples de mexer, não precisa de muitos dados, não precisa fazer um mega cadastro. A pessoa coloca o nome ou não e o sistema permite que ela faça upload de fotos, vídeos ou até mesmo arquivos. Então, tem todas essas ferramentas aí, essas portas aqui no tribunal para permitir que o cidadão participe de forma ativa. Sem dúvida. Enquanto você falava, o pessoal estava vendo aí as imagens de como funciona o portal TCESP, que eu acho que é uma das ferramentas mais incríveis que tem. Além dessa questão de fiscalização, poder acompanhar tudo que é feito aqui, enfim, isso é muito bacana. Ou seja, eu sempre bato nessa tecla, não tem desculpa. E como Roberta, que o tribunal faz o monitoramento?
de se essas prefeituras estão cumprindo isso? Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo agora está lá desde da cidade de Auriflama até Zacarias, para ir de A a Z, né? Você pode acessar o site da sua prefeitura, que tem que ter lá transparência, portal da transparência, alguma coisa que faça a remissão, se possível, senhor prefeito, senhora prefeita, na homepage já. Põe ali um banner, põe um link piscando para que as pessoas possam ver. Por exemplo, universidades estaduais, tem lá. Você vai, eu estou chutando, Instituto Butantan, você entrar lá, vai ter lá transparência. Aqui, Tribunal de Contas, você vai entrar, tem lá transparência, onde vão ter essas questões de quadro de servidores, de vencimentos, diárias de viagem, contratos, enfim, né? Agora, como é que o tribunal faz esse monitoramento para saber se está indo bem nesse quesito transparência? Bom, o tribunal monitora isso de diversas formas. Né? Na ocasião da análise das contas anuais das prefeituras, câmaras, institutos de previdência, nós analisamos uma série de quesitos relacionados à observância à lei de acesso à informação. Nos balanços gerais também, né, da administração indireta, de todos os órgãos jurisdicionados, a gente faz essa avaliação no balanço de contas anuais. Eventualmente, nós já tivemos fiscalização ordenada com esse tema, transparência, onde foram avaliados muitos portais, sim. E agora, né, para formalizar o nosso compromisso com esse exercício de controle externo, a gente aderiu mais uma vez, mais um ano, ao Programa da Transparência Nacional. E não começou ainda, né, agora em 2023 a gente vai começar nos próximos dias, mas nós avaliaremos novamente os mesmos 1.090 portais. Que legal. Sim. Que legal. E esse programa ele vai culminar na atualização do Radar Nacional da Transparência, que é um site que está disponível a toda a população, né? Qualquer site de busca, se a pessoa jogar Radar Nacional da Transparência, ela vai localizar essas informações. É um portal, é um dashboard que centraliza todas as informações relacionadas à transparência dos municípios que participarão desse levantamento. Inclusive, o cidadão vai poder verificar até o índice de transparência do município dele, porque o próprio sistema já calcula o percentual. E o tribunal aderiu mais uma vez a isso. Ver se o seu município aí é transparente ou se é transparente meio com catarata, né? Que dá fica meio opaco. Sim. Não é tão transparente. Nós temos que lutar por isso, porque dá conta de todos nós. Sim. Isso, né? Nós precisamos, porque envolve o seu imposto que é pago, envolve serviços de qualidade, envolve a pessoa chegar no hospital e ser atendida, a escola ter um bom ensino, a qualidade na merenda, você ter estradas que funcionam, você ter segurança, né? Com a polícia bem equipada, é absolutamente tudo. É a vida da pessoa na sua plenitude, na cidade onde vive, no estado onde vive também. Sim. Roberto, o nosso tempo é muito curto, passa muito rápido, nós estamos quase terminando o programa e nessa fase, eu digo dessa segunda temporada do nosso programa Controle Externo, que também é moda, né? A gente divide em temporadas, nós estamos aí às vésperas do centenário, né, do Tribunal de Contas do Estado. E eu tenho tido a honra de ter ao meu lado, nessa cadeira, várias pessoas de várias áreas desse tribunal, uns que estão chegando há pouco tempo, como você, que ainda é uma jovem servidora do tribunal, se nós formos comparar com outros servidores que estão aqui. E é muito legal ouvir essas histórias e ouvir as sensações. Você me dizia, até antes de gravar, que você nunca tinha pensado em prestar um concurso, nunca tinha pensado em seguir na vida pública, né? Sendo que, como nós falamos, veio da iniciativa privada. Eu queria saber de você, como é que é essa sensação de estar aqui, fazer parte de 8% da história do tribunal, você está aqui há 8 anos, serão completados 100 anos. Como é que você faz essa análise, o que você pensa para o futuro? Porque nós vemos um tribunal super mutante, né? As coisas vão acontecendo, as necessidades vão surgindo e a excelência dos nossos profissionais leva a esse aperfeiçoamento, a esse aprendizado. Você, como uma jovem servidora, né, aqui do tribunal, como é que você vê esses 100 anos, o que você acha que vai ser para o futuro, o que virá aí? Bom, para mim é uma grande honra fazer parte da história do tribunal. Eu realmente jamais imaginava fazer parte aí
trabalhar em órgão público, né? Eu acabei prestando o concurso sem querer, como eu mencionei para vocês, não era concurseira. E quando eu entrei, eu sempre quis trabalhar com algo que trouxesse algum benefício para a sociedade. Pode até parecer um clichê, mas eu tinha essa vontade. Que legal. Né? Quando a gente está lá na iniciativa privada, a gente não consegue ver assim com muita clareza o nosso trabalho, né, o resultado do trabalho na vida do cidadão, ainda mais quando a gente fala de bancos. Mas isso trouxe uma enorme satisfação pessoal, né, poder trazer algum benefício para o cidadão na medida em que a gente exerce essa atividade de fiscalização, né, encontramos irregularidades, o tribunal atua aplicando multas, solicitando ressarcimento de devolução, né, ao erário. É muito gratificante para nós não ver a irregularidade, obviamente, mas ver a atuação do tribunal diante disso, uma atuação efetiva, diligente e responsável. Então eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa história, ainda mais agora, né, o tribunal fazendo 100 anos. Pois é, às vezes a gente fica meio triste, né? No sentido de que pena do que a gente encontra, sim, com certeza. Mas ver que, ou por outro lado, a evolução, ver que que também funciona, não é só essa questão, óbvio, é nosso papel fiscalizar, multar quando é necessário, cobrar, dar os encaminhamentos necessários às questões, mas também ver que funciona, ver que as pessoas, os gestores públicos muitas vezes nos encontram nesses eventos fora, né? E vem trazer as suas dúvidas, falar, olha, antes de eu errar, eu não quero saber se isso aqui e já corrigir a rota. Então, sentir que o nosso papel é importante, que realmente traz uma valoração à vida do cidadão. Sim, né? A gente tem encontrado cada vez mais gestores interessados em melhorar, comprometidos com a prestação do serviço público. A gente percebe nos ciclos, quando os prefeitos nos procuram. Isso é muito gratificante. Né, também faz parte da atuação pedagógica do Tribunal de Contas, com certeza. Pois é, sem dúvida. Roberta, eu queria mais uma vez agradecer a você que está numa diretoria de fiscalização, diretora da 10ª, são várias diretorias de fiscalização, é realmente onde está a ponta do nosso trabalho. Né, um abraço aos nossos agentes, né, aqueles que vão em dias, quando a gente vê aqui de fiscalização ordenada, que sai realmente batalhões, né, de pessoas das nossas regionais, daqui de São Paulo, que vão mesmo, estão lá com o tablet na mão, mostrando, fotografa, cobra, exige, é a porta de entrada, né, do nosso tribunal. Então, fica aqui o nosso agradecimento, que você leve o nosso abraço aos seus parceiros ali da 10ª Diretoria de Fiscalização, as outras DFs também, né, aos nossos queridos Alexandre Carsola e Paulo Massaro, que são dos departamentos, né, os DSF 1 e 2, ao nosso Sérgio Rossi, o nosso SDG, porque é uma estrutura muito grande, muito complexa e entrou aqui, meu amigo, tem que trabalhar sério, porque é muita coisa, são mais de 3.000 e tantos entes fiscalizados só aqui no estado de São Paulo, que é a nossa competência, tirando inclusive o município. A cidade de São Paulo não é fiscalizado por nós. Eu só tenho a agradecer mais uma vez por ter tirado um tempo da sua agenda, por ter estado aqui conosco e volte sempre. Muito obrigada, sou eu quem agradece o convite. E para você que nos acompanhou até aqui, também fica o nosso agradecimento. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia em mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Já sabe, quer saber de mais notícias, o que acontece aqui? Acesse www.tce.sp.gov.br, siga-nos também nas redes sociais, estamos por lá e nós ficamos por aqui e o desejo de nos reencontrarmos numa próxima edição do nosso programa. Tchau!